Quando surge Família Palestrina, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do histórico de confrontos entre Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos falar de dados históricos, de jogos marcantes, o primeiro e último jogo da história desse confronto. Então, bora para os números, né? Mas antes eu deixo o pedido aqui para você se inscrever no canal, curte, compartilha aí esse vídeo com mais palmeirenses e deixa o like para fortalecer o canal, que isso ajuda muito, rapaziada, muito mesmo. O vídeo não oferece de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, 3 robôs automáticos que fazem entrada direto na sua banca, fora as abas de gols, cartões e escanteios, certo? Então, vamos que vamos para os números do confronto, né? Aqui a gente pega os números gerais de Palmeiras e Cruzeiro, né? Ao todo foram 97 jogos, 34 vitórias, 28 empates e 35 derrotas. Marcamos 144 gols e tomamos 136, né? Então, um confronto bem numeroso e em campeonatos brasileiros aí, ultimamente, nos últimos 3 anos não enfrentamos o Cruzeiro, por conta do Cruzeiro estar na Série B, né? Então, tem um pequeno hiato aí de 3 anos sem enfrentar o... 3 não, indo para o 4º ano, sem enfrentar o time mineiro, né? Já os jogos pelo Campeonato Brasileiro, mano, são 64 jogos, 21 vitórias, 19 empates e 24 derrotas, né? Então a gente se sai em desvantagem, né? Nos números gerais, apenas uma vitória a menos. Porém, nos números só do Campeonato Brasileiro, 3 derrotas a mais aí para com o Cruzeiro, que é um adversário de muitos duelos, muitas finais aí, no final da década de 90, principalmente, começo ali dos anos 2000, em vaga de Libertadores. Então, o Cruzeiro é um time aí muito complicado na história do Palmeiras, né? Os jogos no Allianz Parque, né? Já que hoje a partida é no Allianz, são 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas, né? Então, um confronto bem equilibrado aí. O Cruzeiro complica um pouco aí no Allianz Parque. Marcamos 9 gols e sofremos 8, certo? Como mandante, né? Palmeiras e Cruzeiro como mandante, são 50 jogos, 24 vitórias, 14 empates e 12 derrotas, né? Então, ao todo aí no estado, né? A gente manda jogo no estado inteiro aí contra o Cruzeiro, então são 50 jogos e esses números. Marcamos 96 gols e sofremos 66, né? Na questão mandante, a gente se sai com muito mais vitórias aí, pelo menos fazemos jus ao mando do Palmeiras. Os estádios que o Palmeiras mandou, né, ao longo da história. Foram 30 jogos no Parque Antártica, 11 no Pacaembu, 6 no Allianz Parque, 2 na Fonte Luminosa lá em Araraquara e 1 no Morumbi, certo? Então, tá aí os estádios que o Palmeiras mandou contra o Cruzeiro. Bom, agora a gente fala qual jogo começou a história, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né, já que o jogo é do Brasileiro. O primeiro jogo em Brasileiro foi no Robertão de 67, lá no Pacaembu, Palmeiras 3, Cruzeiro 2. 2 gols de Jair Bala e Galhardo. O último jogo foi no Brasileiro de 2019. O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-0, gols de Zé Rafael Dudu. É um jogo que decreta o rebaixamento do time mineiro, né, mano? E aí, alguns jogos marcantes, né? Eu peguei aqui 2 aqui para essa parte aí, mas a gente vai entrar em mais jogos aí. 2 títulos em cima do Cruzeiro, a Copa do Brasil de 98. Jogo no Morumbi, 2-1, gols de Oséias e Paulo Nunes, e a Mercosul, que foi no Parque Antártica, lá no Palestra Itália, 1-0, gol do Arce, certo? Então a gente vai falar dos confrontos históricos aí, né? A gente também não vai falar só de vitória, a gente fala de derrota também. Mas a gente começa com a vitória, um título aí em cima do Cruzeiro, a Copa do Brasil de 98, que já tinha citado um pouquinho antes aí, né? Gols de Oséias e Paulo Nunes. O jogo aconteceu no dia 30 de maio, lá no Morumbi, às 16 horas. Eu lembro que esse dia é um frio desgraçado, mas o Palmeiras se sagra campeão da Copa do Brasil. O primeiro título da Copa do Brasil na história do Palmeiras, né? Palmeiras entrou esse dia com Veloso, Neném, Roque Júnior, Kleber Júnior, Galeano, Rogério, Zinho, Alex. No lugar do Alex entrou Arisson,
Paulo Nunes, que marcou um dos gols e entrou Almir no lugar dele. Oséias, autor daquele gol milagreiro, e entra o Pedrinho. Técnico Felipão. O Cruzeiro veio a campo aquele dia com Paulo César, Gustavo, Marcelo de Gian, Wilson Gotardo, Gilberto, Valdir Benedito, Marcos Paulo, Ricardinho, Elivelton. No lugar do Elivelton entrou o Giovani, Bentinho, no lugar do Bentinho entrou o Caio e Marcelo Ramos. O técnico era Oliver Coupe, né, mano? Então, um jogo aí histórico, né? Naquela época aí a Copa do Brasil não era disputada muito as finais não eram em final de semana, certo? Esse jogo foi num sábado, eu lembro muito bem que foi num sábado, e importante, o Palmeiras abre o placar com o Paulo Nunes logo aí com uns 15 minutos, e aí martela o jogo inteiro e consegue aquele gol espírita do Oséias lá, que o Paulo César dá o rebote, ele chuta para dentro do gol, não sei como é que a bola entra. O importante é que entrou e a gente se consagrou campeão em cima do Cruzeiro. Outro título no mesmo ano, né? Só que no dia 29 de dezembro, no Parque Antártico, no Palestra Itália, às 9h30 da noite, a Copa Mercosul de 98, né? O Palmeiras venceu 1-0 o gol do Arce. A decisão, né? Essa decisão foi definida em 3 partidas, então esse foi o terceiro jogo. O Cruzeiro ganha o primeiro, o Palmeiras ganha o segundo, e aí obriga o terceiro jogo. E o Palmeiras vence com um gol de Arce, né? O Palmeiras entrou esse dia com Veloso, Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior, Júnior Rogério, Thiago Silva, Zinho. No lugar do Zinho entrou o Aguinaldo, Alex. No lugar do Alex entrou Almir, Paulo Nunes, Oséias. E no lugar do Oséias entrou o Pedrinho. Técnico Felipão. O Cruzeiro veio a campo nesse dia com Dida, Gustavo, Marcelo de Gian, João Carlos, Gilberto. No lugar de Gilberto entrou o Caio, Marcos Paulo, Ricardinho, Valdo, Miller. No lugar do Miller entrou Alex Alves, Fábio Júnior e Marcelo Ramos, técnico do Oliver Coupe, né? As equipes aí não mudaram muito da Copa do Brasil, né? Que tinham sido disputadas ali pelo menos 6 meses antes. Então, as duas equipes figuravam em finais aí de nacionais, essa Mercosul aí, que hoje virou a Sul-Americana. Então, os times não mudaram. O gol do Palmeiras saiu com uma pancada do Júnior Baiano de falta, né? O Arce que cobrava as faltas, e dessa vez o Arce pega o rebote do Júnior Baiano, né? Então, mais um título para o ano, e o Palmeiras tem uma base aí para no ano que vem, em 99, conquistar a Libertadores, né? Bom, mais uma vitória aí, um pouco mais emocionante aí, como diriam os antigos jornalistas aí na loteria dos pênaltis, né? Que hoje em dia não é muito mais loteria, mas a Libertadores de 2001, né? O Palmeiras empata com o Cruzeiro lá no Mineirão 2-2 e ganha nas penalidades por 4-3. Os gols de Arce e Alexandre, né? Que levaram a partida. O Alexandre faz o gol aos 40 e poucos minutos aí. E o Cruzeiro tinha um grande time, né? Eu até vou aqui passar na escalação, mas o Cruzeiro tinha um grande time, e alguns jogadores que jogavam no Palmeiras nos outros 2 títulos jogavam pelo Cruzeiro nesse ano, né? O Cruzeiro entrou com o André, Neném, que jogou a final da Copa do Brasil pelo Palmeiras. No lugar do Neném entrou o Marcos Paulo, Luizão, Cris, Alex Santos, Marcos Vinícius, Ricardinho, Kleber Monteiro, Jorge Wagner. O Jackson entra no lugar de Jorge Wagner. O Jackson tinha sido campeão da Libertadores pelo Palmeiras. Alessandro, que marca um dos gols, e Marcelo Ramos. Oséias, que jogou no Palmeiras pelos 2 títulos conquistados em 98 pelo Palmeiras em cima do Cruzeiro, hoje estava no Cruzeiro, e o técnico do Cruzeiro era o Felipão, né? Então o Felipão, técnico do Cruzeiro, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. O Marcos foi a campo, né? O Palmeiras foi a campo com o Marcos, né? Mas eu vou falar a escalação, mas o time do Palmeiras, cara, se a gente for colocar no mano a mano com o Cruzeiro, o Palmeiras perdia praticamente todas as posições. O time do Palmeiras era modesto em 2001, e mesmo assim ainda chega a semifinal e perde pro Boca, né? Dessa Libertadores. O Palmeiras entra com Marcos, Arce, Alexandre, Leonardo, Felipe, né? O Felipe ex-Vasco, Flamengo, Fernando Galeano, Alex Lopes, Fábio Júnior, que jogou pelo Cruzeiro e aí jogava pelo Palmeiras. No lugar do Fábio Júnior entrou o Tuta. O Tuta se machuca no meio do jogo e entra o Munhoz, que bate o pênalti que classifica o Palmeiras. Juninho, e no lugar do Juninho entra o Balzilho. O técnico do Palmeiras, por incrível que pareça, era o nosso glorioso Celso Ruth.
Tem muita gente que tem bronca do Celso Roth, mas o Celso Roth até com o time que o Palmeiras tinha, galga, vai longe aí nessa Libertadores, né? Então perde por pouco naquela semifinal lá, mas é um bom desempenho, quer queira, quer não, do Celso Roth aí na Libertadores pelo Palmeiras. Bom, então como não só de vitórias vivem os times, a gente vai falar de uma derrota, uma eliminação amarga, que é a Copa do Brasil de 2017, né? O Palmeiras vai no Mineirão 1-1, empata com o gol do Keno, né? E tem todo um contexto da ida e da volta, porque a ida, o Palmeiras estava perdendo por 3-0 e empata o jogo 3-3. Aí o Keno faz 1-0 e o Palmeiras acaba tomando um gol do Diogo Barbosa ali beirando os acréscimos e acaba decretando a eliminação. Naquela época tinha o gol qualificado e o Cruzeiro fez 3 gols fora e aí o Cruzeiro elimina o Palmeiras. Eu fiquei muito chateado com essa eliminação, fiquei bravo mesmo e é uma que me marcou bastante aí negativamente. O Cruzeiro foi a campo esse dia com Fábio, Lucas Romero, Léo, Murilo, que é o Murilo que joga hoje no Palmeiras, Diogo Barbosa, Henrique, Ariel Cabral, Elber, no lugar do Elber entrou o Arrascaeta, Thiago Neves, Alisson, no lugar do Alisson entrou o Lucas Silva, Rafael Sobis e no lugar do Rafael Sobis entrou o Raniel. Técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. Palmeiras foi a campo aquele dia com Jailson, Jean, Mina, Edu Dracena, Egídio, Felipe Melo. No lugar do Felipe Melo entra Rafael Veiga, Thiago Santos, Roger Guedes, Guerra, no lugar do Guerra entra o Keno, Dudu no lugar do Dudu entre Tietê e Borja. Técnico do Palmeiras era o Cuca. Então é isso aí, rapaziada. Histórico de confrontos aí entre as equipes, números, jogos marcantes. Então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí. Ajuda demais no fortalecimento do canal. Na segunda-feira aí vai ter pré e pós-jogo aí a partir das 5h15 da tarde. Então cola no pré-jogo aí, cola no pós também, tamo junto. Deixa o like, curte, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e o vídeo é no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, 3 robôs automáticos que fazem entrada direto na sua banca, fora as abas de gols, cartões e escanteios. Primeiro link da descrição, 48 horas grátis de acesso à plataforma. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, tamo junto quando surge e avante palestra.